que é uma fase do Fernand Braudel, que os economistas, na verdade, ignoram que Estado e mercado, Estado e capital, ele falou no mercado, sempre nasceram juntos e prosseguem juntos no capitalismo, né? Diz o Braudel, que é um dos estudiosos, né, mais importantes da história do capitalismo, né? É imbatível o livro dele, Civilização Material e Capitalismo, né? O que a experiência histórica mostra é que em todos os casos, caso da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha, agora da China, para não falar da Coreia, né? Sempre foi importante esse papel de indutor e coordenador do Estado em relação ao avanço das empresas, da inovação, do planejamento, inclusive, eu digo no artigo, do planejamento da destruição criativa. O que é destruição criativa? Você eliminar aquela parte do estoque de capital e transformar a mão de obra em mão de obra nova para promover aquele capitalismo quando faz espontaneamente, faz de maneira desastrada, que tem que fazer através das crises, né? Que tanto Marx quanto Keynes, por exemplo, eles falam da desvalorização da riqueza, né? Quando Schumpeter fala de destruição criativa. Então o que eles estão falando? Eles estão falando que esse sistema, no seu processo de avanço, de crescimento, etc., ele vai fazendo com o progresso técnico que vai desvalorizando aquele estoque de capital existente, né? O que veio de trás. Então é preciso que se organize. Os chineses fazem isso, se organizam. Isso vem um pouco da experiência japonesa também. Eles organizam a destruição criativa, né? Para você não gerar, na verdade, um conflito que se resolve através de uma crise, com desemprego, etc. Então os chineses fazem isso com muita cautela. E isso é o Estado. O Estado não se incumbe só de abrir o horizonte, como eu falei, do socialização do investimento, ou seja, abre o horizonte para que o setor privado invista, né? Abre o espaço para que o setor dá horizonte, dá perspectiva, reduz o risco, né? Melhora a capacidade de cálculo dos capitalistas, mas o Estado ajuda, tá? E essa é uma forma de indução, de coordenação. O Estado ajuda também a impedir com que os conflitos dentro da estrutura produtiva capitalista entre o velho e o novo seja resolvido com a crise. Entre o velho e o novo, né? No Schumpeter está assim, no Marx está assim, no Keynes está assim, né? No Marshall está assim. Então eles perceberam que é preciso que você tenha uma presença do Estado para tornar menos drásticos, menos dolorosos as flutuações que fazem parte da natureza da expansão capitalista, né? Essas flutuações, ou essas crises, elas fazem mal às pessoas, elas geram desemprego, né? Etc. Então o papel do Estado, porque todos eles reconhecem o potencial de expansão do capitalismo e ao mesmo tempo a sua capacidade de gerar, infelizmente, crises de ajustamento como essa. Então o que eles estão dizendo é o seguinte: é preciso que você tenha, é preciso que você tenha, é impertinente. Na verdade, você tem o Estado moderno, é o Estado que nasce com o mercado. Então é impossível você entender o que aconteceu na industrialização dos vários países sem olhar qual foi o papel do Estado, de um jeito ou de outro, né? Essa separação Estado e mercado, ela é falsa, né? Ela é falsa e pobre do ponto de vista analítico, né? Eu dei o exemplo da China, como eu dei outros exemplos lá na palestra, porque para mostrar que isso não ocorreu na história do capitalismo. Não há nenhum exemplo em que você tem uma economia simplesmente com Estado mínimo, com o mercado comandando tudo, né? Isso não é o capitalismo, isso é uma abstração chamada economia de mercado, só que isso não existe.